parceria com o chamamento por meio do Odécio Degan, ela aconteceu logo que eu assumi a coordenação do Odécio Degan. Eu constatei nas observações técnicas do dia a dia que faltavam atividades para os usuários do serviço de convivência. O serviço de convivência ele é um serviço previsto dentro do SUAS, aonde nós temos coletivos de adolescentes e crianças. E por meio das atividades que eram aplicadas, essas crianças, esses adolescentes, eles solicitavam atividades esportivas, atividades de educação física. E essa parceria foi uma parceria de sucesso, onde nos relatos dos nossos usuários, do serviço, dos profissionais que trabalham com eles, o jiu-jitsu ele contribuiu para o desenvolvimento dessas crianças e desses adolescentes. Os relatos dos professores é que a convivência dessas crianças melhorou, a atenção, a concentração, inclusive o comportamento. Então, são parcerias necessárias e importantes para alcançarmos os objetivos dos nossos serviços, que entre eles está a convivência, o protagonismo, a autonomia, o fortalecimento do vínculo comunitário e familiar. Boa noite, pessoal. Bom, falar do jiu-jitsu. O jiu-jitsu ele possui todas as ferramentas que a gente precisa, as qualidades que a gente precisa para ser bem sucedido na vida. As qualidades que você precisa para chegar no tatame no horário, todo dia você pegar um oponente diferente, às vezes mais pesado que você, mais forte, e você ter que se superar todos os dias dentro do tatame. Numa competição, você vai lá, você não sabe com quem você vai lutar, se o cara é bom, se ele não é, se ele é mais técnico, se ele é mais pesado, se ele é mais forte. Você tem que ir lá e enfrentar esse desafio. E isso torna as pessoas mais fortes, torna os alunos mais fortes, torna a gente mais forte, porque você leva isso para a sua vida. E as adversidades que você tem na vida, você acostuma a passar por situações de estresse, situações de adrenalina alta, e você acostuma isso no tatame, acostuma isso em competição, e você começa a levar isso para a sua vida. As dificuldades da vida, a gente começa a perceber que a gente tem que batalhar, tem que lutar. Se perder hoje, a gente ganha amanhã. Se perdeu de novo, a gente vai treinar mais, a gente vai se preparar mais, a gente vai estudar mais e vai conseguir aquele objetivo. E o jiu-jitsu para as crianças, além de melhorar as qualidades físicas das crianças, força, flexibilidade, agilidade, ainda contribui muito para o desenvolvimento cognitivo das crianças. Porque para lutar jiu-jitsu, elas precisam pensar para lutar. Jiu-jitsu é como se fosse um xadrez. Elas têm que pensar o que elas vão fazer, onde vai colocar a mão, como vai, que raspagem, que técnica vai usar para ganhar do oponente. Então isso obriga a criança a começar a pensar mais. Isso ajuda, reflete na área escolar das crianças, porque elas começam a ficar mais atentas, elas começam a ser mais calmas, elas começam a prestar mais atenção, e isso ajuda muito. E eu vejo isso sempre nos alunos aqui, e agora com os alunos do projeto não é diferente. A gente vê as professoras que dão aulas para os alunos do projeto, os elogios que elas estão fazendo para os alunos que fazem parte do jiu-jitsu. Por isso a gente pediu para que elas gravassem uns depoimentos, alguns vídeos falando sobre essa melhora que o jiu-jitsu proporcionou para os alunos delas. E a seguir a gente vai passar alguns depoimentos das professoras. As aulas de jiu-jitsu proporcionam uma diferença em sala de aula, principalmente nas crianças que apresentavam um comportamento assim de dificuldade em relação ao outro, amizade. Eu tive um aluno, o Josué, que dava muito problema para fora da sala de aula, não sabia controlar suas emoções. E depois das aulas, nós percebemos que a autoestima dele melhorou. Ele se tornou mais amoroso, até com a gente, que é o professor, com os amigos. Ele se tornou uma criança mais amável até.
a autoestima dele melhorou tanto que ele estava se sentindo importante em sala de aula. Eu percebi também durante as apresentações o desempenho, a concentração, e ele querendo mostrar o trabalho realizado, que ele aprendeu. Foi uma das coisas muito bonitas, a disciplina apresentada na apresentação. Isso fez com que ele mudasse, fez com que ele se sentisse importante. Foi uma das coisas muito bonitas que nós vimos, não só o Josué, como outras crianças que nós não esperávamos. A disciplina, a organização das atividades. Fiquei surpresa até de vê-los fazendo atividades tão peculiares, como a organização e tudo mais, e eles mostrando assim o orgulho do trabalho deles. Foi muito bonito e muito importante para todas as crianças. Falo que o esporte é algo complementar à educação, mas ao longo desse ano eu percebi que na verdade ele é indissociável, porque meus alunos que participam das aulas de jiu-jitsu têm apresentado uma melhora muito grande no comportamento, na atenção. Nós que somos da área de língua portuguesa, para a melhora da leitura, nós precisamos de habilidades. As habilidades de atenção, compreensão, memória. E o jiu-jitsu proporcionou isso muito bem para o João Vitor, que é um dos meus alunos que faz parte do jiu-jitsu. A gente percebe, a gente sempre faz uma avaliação diagnóstica no começo do ano, de leitura, capacidade de tempo de leitura, de compreensão. E eu percebi que agora, a avaliação final, ele teve uma boa melhora. E eu dou uma grande parcela pro jiu-jitsu, que a melhora dele. Então o João Vitor tem melhorado muito nas aulas de língua portuguesa. E eu dou uma grande parcela ao jiu-jitsu, porque durante as apresentações do Fundamental, eu vi o empenho dele, a dedicação, aquele brilho no olhar dele. E eu pude constatar na hora que faz diferença na vida das crianças e principalmente fez na do João Vitor. Espero que outras crianças tenham oportunidade de continuar tendo essas aulas e agradeço os professores e toda a equipe por oportunizar essas crianças. Sou professora dos alunos do primeiro ano, que estudam no Degan e no CLIU, e eles estão frequentando as aulas de jiu-jitsu e têm demonstrado uma grande melhora, tanto no comportamento, quanto na questão disciplinar, na questão de concentração, por conta que o professor ele tem uma postura muito ética, muito firme, e as crianças, por estarem ali num momento de luta, num momento de esportes que eles gostam muito, a gente tem essa devolução para dentro da sala de aula, aonde eles chegam, eles começam a querer melhorar a concentração, porque essa idade é natural que eles sejam um pouco agitados, né? Que é o primeiro ano, saiu da pré-escola, está entrando na primeira fase, então é tudo uma fase nova, uma fase de adaptação. Mas já é notável, sim, o quanto melhora, o quanto ajuda, porque é uma disciplina, essa rotina vai entrando para ele e eles chegam já até um pouco felizes. Eles falam assim: nossa, vai ter aula hoje, professora? Então melhora a autoestima, melhora a concentração, eles veem que eles são capazes, que eles são importantes, e isso ajuda na nossa matéria, tanto no português quanto na matemática, em várias disciplinas, porque eles querem se superar, eles querem melhorar. Então, a meu ver, tem sido muito bom. Eu agradeço a equipe.